prontos para a viagem? A área do Curió, localizada em Fortaleza, é uma unidade de conservação e trata-se de um registro histórico de como pode ter sido o aspecto da vegetação na cidade. Possui cerca de 35 hectares e foi instituída no ano de 2006 com o intuito de proteger o último encrave de Mata Atlântica da zona urbana. Preserva uma área de mata de tabuleiro, cuja constituição é de floresta semidecídua, de médio porte, com relativa riqueza de espécies lenhosas, em contraste com outras feições costeiras. Constitui-se de espécies provenientes dos biomas do Cerrado, da Caatinga e da Mata Atlântica, e mais raramente até da Amazônia. Este tabuleiro é uma formação geomorfológica plana, com trechos suave ondulados, em que se desenvolvem agissolos vermelho-amarelos, com sedimentos da formação barreira. Essa formação é jovem e Por isso é colonizada por plantas de ecossistemas diversos. Aqui há várias espécies de aves e também outros animais, como a coral verdadeira. Alguns grupos de fungos também podem ser encontrados aqui, como a estrela da Terra. A gente pode observar alguns impactos ambientais, como o pisoteamento de mudas pequenas, nos locais em que as trilhas não estão bem definidas. Há um riacho passando dentro do Curió e a água que entra já vem poluída, pois o local é todo cercado por zonas urbanas. Outro impacto marcante, principalmente nas áreas próximas ao riacho, é a presença de espécies invasoras asiáticas, como a azeitona roxa, popularmente conhecida como jambolão. O lado ruim disso é que as espécies nativas como o jenipapo ficam sem espaço por as invasoras tomarem a área e não haver mata para o seu desenvolvimento. Na planície costeira, observamos terrenos planos que acompanham o mar e logo depois as dunas, com terrenos planos e arenosos, com os campos arbustais costeiros e lagoas temporárias. A gente pode ver que essa planície é rica em lagoas temporárias, com fauna e flora especializada. Alguns exemplos seriam o aruá, o murici, o cajueiro e alguns cactos como o cardeiro. Quando são colocadas algumas palhas sobre as dunas, acelerando seu processo de fixação e assim permitindo que a vegetação cresça no local. Enquanto que as dunas móveis estão descobertas e são sujeitas à movimentação e mudanças de tamanho pela ação do vento. Quando há floresta de dunas, elas podem ser as mais antigas que se fixaram, pois a vegetação se fixou ao ponto de formar um porte de floresta, tendo um dossel bem desenvolvido com a predominância de árvores e pouca ou nenhuma herbácea, como por exemplo o pinheirinho, uma ciperácea comum em dunas e regiões costeiras. Um detalhe importante é que quanto mais próximo ao mar, menos espécies aguentam viver ali. Há um gradiente de biodiversidade, pois há menos espécies de flora encontradas por várias razões, como a salinidade maior por conta do spray marinho, a velocidade do vento que também aumenta, insolação e pouca água doce. Essas áreas são conhecidas por possuírem florestas de restinga, que é uma área de preservação permanente, com vegetação arbustiva e arbórea. E quando ocorre mais distante do mar, maior vai ser a quantidade de nutrientes. Por conta da urbanização, há a construção de estradas, condomínios, a instalação de outdoors, trânsito de bugs e descarte inadequado de lixo. Outro problema são as espécies exóticas invasoras, como a mamona, por exemplo, que podem destruir as características do ecossistema e diminuir a biodiversidade. a vegetação e animais associados nas comunidades próximas. Depressão sertaneja é uma região aplainada do Ceará que pode chegar à altitude máxima de 400 metros. Além de possuir solos pouco desenvolvidos e pouco profundos, com pedregosidade superficial, esse tipo de solo garante a fertilidade natural, baixa e alta em um ambiente tropical semiárido.
A vegetação é do tipo caatinga, com plantas adaptadas ao clima, chamadas de hiperxerófitas. Trata-se da típica paisagem do sertão nordestino, com precipitação média anual entre 500 e 800 milímetros e estiagem prolongada, entre 6 e 10 meses, ocupando quase 70% do território cearense e fazendo contato com todas as unidades geológicas do estado, como os maciços cristalinos e chapadas ao redor. Em alguns locais, como em Quixadá, existem albergues que são rochas graníticas, no qual resistir à erosão e exibem uma beleza impressionante na depressão sertaneja. Um monólito muito conhecido é o da Galinha Choca, propiciando o turismo local. Já em outros agrupamentos de albergues, o ecoturismo poderia ser melhor explorado, já que ocorreu o desenvolvimento da cidade sem planejamento. Isso acabou afetando e ocupando as bordas dos monumentos naturais e encobrindo as belezas dos monólitos e a vegetação. Nessa região foi criada uma unidade de conservação, a Floresta Nacional do Araripe. Essa unidade de conservação ajuda a proteger um dos mais conhecidos animais do local, que é o soldadinho do Araripe. Um pássaro endêmico e que tem uma função muito importante no ambiente, pois a sua conservação faz com que outras espécies do local sejam protegidas indiretamente. Esse tipo de espécie é chamado de espécie guarda-chuva. A Chapada do Araripe é localizada no sul do Ceará. Ela é compartilhada com 2 estados, Pernambuco e Piauí. Ela lembra o formato de uma mesa mais alongada, com altitude de 800 e 950 metros. Ela possui origem sedimentar por conta do efeito orográfico no sopé da escarpa norte do Araripe. A escarpa é a parte mais íngreme da chapada. Lá, existe uma área chamada mata úmida, com alta densidade de drenagem. Assim, favorece o surgimento de várias nascentes, além de solos desenvolvidos muito profundos e permeáveis. O clima local é subúmido, com precipitação média anual entre 850 a 1.600 milímetros. E a fauna é composta por diversas espécies de répteis, insetos, mamíferos e grandes quantidades de aves. Na sua parte norte, que é voltada para o Ceará, a chapada possui um revestido de mata atlântica. E já nas áreas sul e leste, voltadas para Pernambuco e Paraíba, que são muito mais áridas, há características de cerrado. Às margens do Rio São Francisco, na cidade de Juazeiro, no estado da Bahia, existe um projeto experimental que consiste na separação de áreas em parcelas, para trabalhar técnicas diferentes para a recomposição da flora. O objetivo principal é a retirada da espécie exótica invasora, a algaroba, que ocupa o local da flora nativa, principalmente nas áreas de matas ciliares, por necessitarem de muita água do subsolo e por sua alta capacidade de reprodução e regeneração. Para isso, os experimentos abrangem a retirada da espécie exótica, irrigação e ou plantar mudas e sementes, sendo essas técnicas utilizadas para recompor as árvores nativas, e consequentemente os animais que irão recolonizar o local quando for propício. Esses experimentos são feitos em parceria com a Univasf, que é a Universidade Federal do Vale do São Francisco. Ela possui um projeto no CRAD. O CRAD é o Centro de Referência para a Recuperação de Áreas Degradadas, que fica em Petrolina, Pernambuco. O CRAD possui banco de sementes, criação de mudas, herbários e experimentos com plantas nativas e plantas alimentícias juntas, como açaí, milho, caju, entre outras espécies. Lá, eles desenvolvem um experimento muito promissor, pois há uma maior interferência humana para que retorne a vegetação nativa. Ele funciona a partir do plantio de mudas de espécies tradicionais da caatinga, juntamente de plantas alimentícias ou com maior valor econômico, como algodão, milho, feijão bravo, girassol e gergelim, em um único berço.
Essa técnica ajuda na restauração da flora nativa e propicia alimento e renda para a comunidade nas diversas fases de sucessão ecológica. O plantio é feito respeitando as características da flora, e assim possui muita diversidade de espécies, o que garante uma maior estabilidade ao sistema. E todo esse processo acontece às margens do Rio São Francisco, que é o maior rio perene do Nordeste, pois ele permanece com água mesmo na estação seca, diferente da maioria dos rios nordestinos. Isso ocorre pois suas nascentes e médios vales são alimentados por umidade e chuva do bioma da Mata Atlântica, em Minas Gerais, que vem sofrendo degradação das margens e qualidade do rio, principalmente pelo despejo de esgotos, barragens e fruticultura irrigada, além da transposição que divide a caatinga, impactando na vegetação e animais associados nas comunidades próximas. Gostou do vídeo? Clica na bio para ver mais alguns assuntos sobre o que a gente falou aqui. E um muito obrigado da nossa equipe.